Começando mais uma edição do Psicologia e Propósito, eu sou Anderson Nascimento e tenho o prazer de estar aqui com você para a gente se debruçar sobre mais um tópico, um assunto de questões que a gente lida todos os dias. Hoje eu vou falar sobre inteligência emocional, mas calma. Não é aqui uma palestra sobre o que muitos profissionais fazem aí pela internet. A gente quer entender qual é a importância da gente saber lidar com as nossas emoções, quando elas dominam a gente e quando a gente as domina. Será possível? Hoje eu converso com o psicólogo clínico, meu amigo, Wallace Dias, está aqui mais uma vez. Bem-vindo. Obrigado. Deixou o filhão em casa e veio. Ficou lá. O coração fica partido nessas horas, né? Total, fica. Botei ele pra dormir e vim voando Eu vou acompanhando vocês lá no Instagram e tal, tá sempre publicando algumas coisas, não só de psicologia, mas eu tive a oportunidade de ver a foto do seu filho lá. Parabéns, Obrigado. Lindo menino, tá? Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre essa inteligência emocional que, infelizmente, não é algo trabalhado. Eu acredito que todos tenham um certo nível de lidar com as emoções. Mas quando a gente fala de inteligência emocional, parece assim, algo muito superior, né? Saber controlar, é saber entender, reconhecer. A gente pode trabalhar isso na clínica. E sem a clínica, é o que eu vejo muito há anos, quando eu comecei a fazer terapia, eu via as pessoas na rua e falava assim, gente, como é que essas pessoas conseguem lidar com tantas coisas se eu que estou fazendo a terapia estou tendo dificuldade para compreender isso e ter resiliência? Eles não conversam com um terapeuta, com um profissional, como é que lida com isso? E aí tem pessoas que parece que conseguem desarticular isso muito bem. Tem outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade e tudo mais. Mas inteligência emocional é algo extremamente importante, né, não, Wallace? Total. A inteligência emocional, ela vai nos levar para esse lugar que você falou de conseguir lidar com as situações, né? A TCC, que é a abordagem que eu utilizo nos meus atendimentos, ela vai falar que não é uma situação em si que determina aquilo que eu sinto ou que eu faço, mas sim o que eu interpreto da situação. Então, essa inteligência emocional vai ser como eu lido com toda essa situação, como eu, diante da situação que aconteceu ali, qual é o meu comportamento, o que eu faço com aquela emoção que vem. Então, assim, a inteligência emocional, ela é algo que eu penso bastante que tinha que ter uma matéria na escola, por exemplo, para falar, para ensinar sobre inteligência emocional, porque a gente aprende sobre muitas coisas na escola e coisas importantes e relevantes para a vida, porém, sobre o que é emoção, tem pessoas que não sabem nem nomear as emoções. Exato. O que você está sentindo? Não sei, um negócio aqui, um aperto, que também é uma forma de você estar extravasando ou explicando a sua emoção. Expressando, né, exatamente. Mas, agora, nomear. Então, me dá um nome. O que é isso que você está sentindo agora? Eu não sei. As pessoas conhecem, basicamente, tô com medo, eu tô com raiva. Tô triste, tô feliz. Assim, e bem básico, às vezes, dependendo do nível que a pessoa está, ela não consegue, às vezes, nem dizer se ela tá triste ou se ela tá com raiva. Entende? Ela não consegue, às vezes, nomear essa emoção. Então, eu acho que precisava-se ter alguma matéria ensinando as pessoas, pelo menos o básico ali, sobre essa inteligência emocional, ou como ter essa inteligência emocional, né? Porque é muito relevante. Isso que você levantou, eu acho extremamente importante. Existem escolas, e são pouquíssimas, tá? Que fazem uns workshops, umas oficinas, e às vezes até uma disciplina para falar sobre emoções, sobre regulação emocional. Mas, gente, é uma realidade muito pequena. Pelo menos no Rio de Janeiro, é muito comum a gente ver aula de xadrez em muitas escolas, mas não se tem uma aula de regulação emocional, de educação financeira. Exato. Você acha que essas coisas deveriam ser ensinadas e retirar aquilo que não serve para nada? Gente, estou falando isso. Tudo que é ensinado na escola, até a famosa fórmula de Bhaskara, você pode até achar assim, não uso aquilo para nada.
talvez na sua carreira, no seu futuro, sua vida, você não vai usar a fórmula de Bhaskara. Mas ela tem uma utilidade. Às vezes a utilidade daquela fórmula é você treinar e trabalhar a sua lógica, o seu raciocínio, que em alguns casos você vai usar, outros não. Da mesma forma, hoje pela manhã, meus filhos estavam indo fazer prova de português. E aí a minha filha perguntou assim, pai, o que é uma hipérbole? Eu falei assim, é uma figura de linguagem e tal. Aí eu pensando, talvez ela não use figuras de linguagem na carreira dela. Sim. Mas é importante saber. Sim. São conhecimentos que valem a pena. Agora, combinando, né, e concordando com o que você disse, Wallace, era importantíssimo a gente saber as 5 emoções primárias, básicas, que hoje só são conhecidas por conta do filme Divertidamente. Que é um ótimo filme, inclusive. Esse é um filme que eu sempre assisto. As 5 emoções básicas, alegria, tristeza, medo, raiva e tédio. Perdão, nojo. São as 5 básicas. Depois vieram as outras 5. Ansiedade, inveja, tédio, vergonha e uma outra que agora eu não lembro. Enfim, agora eu não vou lembrar da 10ª. Porém, essas emoções incluíram até um personagem de nostalgia, que não deixa de ser uma emoção, algo que você sente. A questão é que nem sempre a gente consegue nomear. E o que o Wallace falou da terapia cognitiva comportamental, que é a TCC, que não só ele, ambos aqui trabalham com ela, a gente precisa dar nome a essas emoções. Que essas emoções elas servem de âncora, não é? Num processo terapêutico, elas conseguem ajudar a pessoa a se situar. Como eu estou? Como é que você faz essa leitura de um paciente que chega para você e ele está muito agitado, mas ele não sabe se é nervosismo, se é ansiedade, se é raiva, se é medo por algo que aconteceu ou pode acontecer? Então, quando ele chega na clínica, eles geralmente chegam quando estamos falando de pessoas que não são psicoeducadas, né? Então, o primeiro passo quando a gente recebe nossos pacientes assim é fazer essa psicoeducação, é ensinar sobre emoção, é indicar livros, eu uso lá no consultório, eu tenho uma imagem que ela é um círculo, tipo uma pizza, que ela vai dizendo as emoções básicas e cada emoção e outras que vêm dessa emoção básica. Tipo, por exemplo, eu posso utilizar a raiva, com ódio. Então, tá ali dentro da raiva, aí tem lá o ódio. Então, geralmente eu dou para meus pacientes essa imagem, mando para eles, ou tenho geralmente na clínica também, impresso, e mostro para eles. E quando eu passo tarefas de casa para eles, por exemplo, você vai nomear essas emoções que você estiver sentindo no seu dia, que esse é um acompanhamento que a gente faz, um RPD, que é registrar os pensamentos, as emoções e os comportamentos. Então, quando ele está fazendo esse RPD, ele vai ter que dizer lá qual é a emoção dele. Às vezes ele não sabe dizer, ele vai olhar naquela pizza que eu tenho lá, que é tipo uma roda da vida, né? Mas das emoções, e ali ela vai estar dizendo exatamente o que ele está sentindo, e ele vai dizer, então estou sentindo raiva. Sim. Porque eu estou sentindo, eu penso que é ódio, eu vou dizer que é ódio aqui, só que esse ódio está dentro da raiva. Então, eu vou ensinando os pacientes justamente de forma mais ilustrativa, fazendo essa psicoeducação. Né? Enquanto você está falando aí, eu estava aqui buscando, eu vou pedir para que o meu câmera possa posicionar, só para você ver como é que é a roda das emoções. Ela é mais ou menos assim, isso aqui é um dos modelos, tá? Existem outros com várias emoções, sim. né? Esse é um modelo mais basicão, só para você entender. Olha, aqui eu tenho no verde, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Terror, medo, assombro, angústia, ira, vigilância. E aí, essas emoções, elas têm suas divisões, né? E isso ajuda a gente a conseguir nomear. Você trouxe 2 emoções que são muito interessantes. Raiva e medo, né? São 2 emoções, raiva e tristeza, são 2 emoções que quando elas se misturam, elas dão origem a uma nova emoção, que é a frustração. Você está triste porque alguma coisa não aconteceu,
ou não aconteceu da maneira como você esperava e está com raiva por aquilo não ter acontecido. As duas juntas é frustração. Aí você pergunta para quem não foi psicoeducado, para quem não conhece essas variações, vai falar assim, eu tô triste, mas tem raiva também. Só que tristeza a gente vai lidar de uma forma, raiva a gente vai lidar de outra. Sim. E quando a gente não sabe o problema que a gente está resolvendo, como é que a gente vai conseguir resolver? Tem até aquela expressão, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho te serve. Então é exatamente isso. Se você não tem ali uma direção, se você não olha ali para a emoção que está de fato te afetando ali, até a interpretação desses pensamentos que vão desencadear essas emoções, eles vão ficar difíceis de você acessar. Uhum. Então é muito mais fácil. E uma coisa interessante também, como psicólogo, que é um papel meu ajudar o paciente nesse processo, é que às vezes ele vai trazer uma emoção que ele acredita que seja aquilo ali porque ele, sei lá, viu em algum lugar alguém falar que aquilo ali era raiva, e aí conforme ele vai trazendo ali no discurso dele, eu penso, mas isso aqui não seria tristeza? Não é tristeza? O que você pensa sobre isso? E ele vai reavaliar, Sim. ou de repente pensar em alguma outra forma ali, para ver se de fato... Se essa evidência, se de fato é raiva ou se de fato é tristeza, porque, como você falou, dependendo do que ele trouxer, dependendo da emoção que estiver ali, a gente teremos que ter estratégias diferentes para poder lidar com cada emoção que está apresentando ali para a gente. Pois é, saber, por exemplo, a criança às vezes fala, eu vou falar de criança porque é o maior público que eu atendo. A criança fala, eu fico entediado, vou fazer alguma coisa. E aí muitos acham que o tédio é uma emoção ruim. Não. O tédio ele tem o seu objetivo. Ele permite, através do tédio, descobrir, criar, imaginar, se desenvolver. Só que a gente também se limita a reconhecer e admitir que tem certas emoções. Por exemplo, o tédio, não posso ficar entediado, tem que fazer alguma coisa. Porque entediado parece um problema. Medo, eu não posso ter medo, porque eu tenho que ser corajoso. Mas o medo é uma emoção básica. Tristeza, não posso ficar triste. Aí tem uns que vão atrás de remédio, né? Não aceitam viver nenhum período de tristeza. Não estou falando da pessoa que vive numa distimia, né? Que é uma depressão leve, a grosso modo explicando, ou uma depressão pesada, que é o transtorno de depressão maior, nesse caso, ela pode necessitar de um tratamento medicamentoso. Mas a tristeza tá para todo mundo. Na verdade, assim, é uma coisa que... por isso que eu acho importante falar sobre esse tema e trazer... É um tema que eu gosto bastante. Trazer esse conhecimento, e como eu falei da questão da escola, ter isso na escola, é porque as pessoas tendem a olhar como emoções boas e emoções ruins. É verdade. Quando eu penso, por exemplo, na raiva... Eu até postei recentemente um vídeo no meu Instagram falando um pouco sobre isso, né? Se você tem raiva... As pessoas falam, a raiva é uma emoção ruim e a alegria é uma emoção boa. E a pergunta que eu faço nesse vídeo que eu posto é, quantas pessoas você conhece que diante de momentos de muita alegria, de muita euforia ali, não tomaram decisões erradas? Ué, mas não é uma emoção boa? Então, teoricamente, não teriam que ser comportamentos bons? Não necessariamente. Verdade. E quantas pessoas, por raiva de repente, estar acima do peso, de repente, estar indo mal na escola, não teve raiva daquilo ali, estou com raiva porque eu tirei uma nota baixa, estou com raiva porque eu estou acima do peso. E começa a ter uma dieta nova, começa a criar estratégias para estudar. Então, a emoção, ela precisa ser entendida, ela precisa ser interpretada para que, de fato, saiba... Na verdade, eu vou olhar o comportamento pós essa emoção para saber se essa emoção ela foi boa favorável ou ruim, entendeu? Não, né? Então, é muito importante a gente trazer isso justamente, inclusive, para quebrar um pouco essa ideia do que é uma emoção boa e uma emoção ruim. As emoções, as básicas, elas serviram durante a vida inteira e servem até hoje como sobrevivência. Se as pessoas antigamente não tivessem medo, elas provavelmente não fugiriam dos caçadores, dos predadores, melhor dizendo. Então, se a gente for pensar lá numa ideia evolucionista, a gente vai pensar que, tipo, o medo fez com que as pessoas não vou pagar para ver. Tem um animal ali querendo me pegar, eu não vou pagar para ver. Então, o medo vai fazer com que ela fuja. Então, é importante para a sobrevivência. Inclusive. Vou dar um exemplo que a gente sempre passa, né? Por exemplo, você trabalha, o medo de ser demitido faz você tomar muito mais cuidado. Sim. O medo,
Não estou falando do medo que você abre uma porta para que as coisas ruins aconteçam, né? A gente sabe que medo, biblicamente, a gente sabe que medo é a ausência de fé. É você ter uma certeza naquilo que é ruim. Ok. Mas na nossa vida, no nosso cotidiano, tanto o medo quanto a raiva podem contribuir. Você trouxe um exemplo muito legal de pessoas que estão sobrepeso ou estão com obesidade, 1, 2 ou 3, e elas ficam com raiva quando elas... Por exemplo, tem uma artista, que eu não vou falar o nome, porque eu não tenho essa autorização de falar o nome, mas ela sempre esteve acima do peso. Até que o sonho dela era viajar para um parque de diversões e brincar num daqueles brinquedos. Com o dinheiro que ela recebeu, ela conseguiu. Ela foi. Mas ela não pôde usar o brinquedo. Ela tinha toda a condição para fazer aquilo e não foi por conta do peso, por conta do tamanho. Ela saiu dali muito revoltada pela descrição da fala que eu percebi. Ela saiu injuriada com aquela situação, porque ela agora podia pagar, mas não podia usufruir. Daquilo ali em diante, ela mudou completamente a rotina. Hoje, ela já fez cirurgia, já fez todo o tratamento estético e muito empenho para conseguir perder peso. Foi uma emoção desagradável para muitos, mas que foi o gatilho para a coisa começar a andar. Exatamente. É isso que as pessoas precisam entender, né? Porque as pessoas nomeiam as emoções como boas e ruins, elas colocam nesse pacote. Então, a alegria é uma emoção boa e a tristeza, a raiva, e a angústia, a ansiedade, a própria ansiedade, ela, se você souber, na verdade, souber não, nós precisamos da ansiedade para a gente sonhar, para a gente querer ter alguma coisa, para a gente chegar em alguns lugares, nós precisamos da ansiedade, inclusive. O problema não está nas emoções, o problema está como eu manejo essas emoções, e é aí que está a inteligência emocional. Parte do que constrói a ideia da inteligência emocional é o meu manejo com essas emoções. Então, o problema não é a minha ansiedade. Se eu estou ansioso porque amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, tá tudo ok, faz parte mesmo, porque eu vou me preparar melhor. Eu me preparei para vir nesse podcast. Então, eu estudei um pouco mais, é um assunto que eu falo, que eu atendo pessoas, mas eu falei, pô, eu preciso estudar um pouco mais. Então, essa minha ansiedade de estar aqui fez com que eu me preparasse para estar aqui. Então, ela foi o quê? Ela foi produtiva, ela foi boa. Eu posso dizer que a ansiedade, nesse caso, para mim, foi uma emoção boa. Legal. Só que tem pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, que a ansiedade faz mal para essas pessoas. Trava a pessoa. Exatamente. Então, é isso que precisa ser avaliado. E nesse momento, quando a gente pensa na questão da inteligência emocional, a gente vai justamente avaliar como que a pessoa está lidando com a emoção que ela está sentindo naquele momento. E como que ela vai lidar com isso. Primeiro, ela tem que identificar o que ela está sentindo, ela precisa ter essa psicoeducação de saber o que ela de fato está sentindo. Depois, pensar, entender quais são os pensamentos que desencadearam essa emoção, né? O que eu estou pensando aqui sobre isso? Porque, às vezes, nós estamos o quê? Com uma distorção cognitiva. O que seria isso? A forma como eu estou vendo está distorcida. Então, se eu tenho uma forma de ver distorcida, logo a minha emoção vai ser distorcida. Exatamente. Logo, o meu comportamento vai ser distorcido. Então, a gente vai sempre trabalhar nesse lugar. Fazer com... trabalhar com o paciente que ele busque evidências para saber se essa emoção ela é uma emoção que faz parte, está ali porque ela condiz com a realidade, ou se é uma emoção, às vezes, disfuncional, que está distorcida ali por conta daquela visão ali da situação de forma distorcida, né? Então, pois é, quando você sabe identificar, você já consegue ter uma prévia do caminho que você pode seguir. Lógico, com orientação. Por isso que o tratamento psicológico ele é fundamental, não só para aquele que tem um transtorno laudado pelo neurologista ou psiquiatra, mas para todo ser humano. Sim. Agora, você falou da alegria, que às vezes é um problema, né? A alegria é uma emoção muito boa. Mas a minha avó dizia o seguinte para mim, minha avó já faleceu, mas ela dizia muito. Quando eu estava brincando muito, ela falou assim, Anderson, quem brinca muito não sabe o dia que morre. Não sei se você já ouviu isso. E aí eu falava assim, até quem não brinca, avó. Mas aí
passaram-se muitos anos para eu conseguir entender o que significava isso. Quem brinca muito não sabe o dia que morre, porque na brincadeira você sai da... Aí você vai para o desenvolvimento da alegria. Você vai da alegria para o entusiasmo, para a agitação. Você acaba falando uma coisa que não deve, achando que vai ser engraçado. Mas brincadeira só é brincadeira quando os dois estão rindo. Se um ri e o outro não, deixou de ser brincadeira e passou a ser desrespeito. Porém, quando você está muito eufórico, você pode fazer isso. E aí vem uma pergunta. Eu sei que eu estou assim, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou reprimir essa emoção e vou, de certa forma, me anular? Ou eu posso chamar isso de um autocontrole para me beneficiar? Então, essa pergunta ela é muito boa, porque muitas pessoas acreditam que reprimir a emoção seja uma solução. E a gente precisa entender isso. A repressão da emoção ela é muito ruim, porque, como eu falei, se você não lida direto, porque quando a gente reprime a emoção, a gente não tem contato com essa emoção. A gente quer deixar a emoção de lado. Por quê? Porque tem essa visão. Qual é a emoção ruim? A raiva é uma emoção ruim? Então eu não quero ter contato, não quero ficar perto da raiva. Então eu vou deixar ela de lado. Eu começo a deixar de lado e quando eu deixo essa emoção de lado, eu não atuo em cima dela. Então eu não consigo, de certa forma, fazer o quê? Esse manejo da emoção. Então ela fica... Rapidinho, só para ver se eu entendi. O fato de deixar de lado não faz ela deixar de existir. Exato, exato. Pelo contrário, o que acontece comumente é que quando eu deixo de lado, por exemplo, eu estou com raiva diante de uma situação que aconteceu e aí, sei lá, falaram mal de mim em algum lugar, aquilo ali me deu raiva, fiquei com raiva, senti raiva por conta daquilo ali. Eu falo, cara, vou deixar isso de lado, não vou resolver isso aqui não vou falar com a pessoa não vou... E aí o que eu faço com aquilo ali? Chego em casa e fico, cara, mas por que eu não falei aquilo? Aquilo gera ansiedade em mim. Eu podia ter falado, eu tinha que ter me expressado, eu tinha que ter demonstrado de alguma forma. Gera ansiedade, gera somatização. Eu fico somatizando ali, mas falou isso, mas será que mais pessoas não estão falando? Por quê? Porque não foi resolvida a situação. Aquela raiva que eu senti ali não foi expressa. E aí as pessoas confundem muito isso, por quê? Então quando eu estou com raiva eu tenho que chegar lá e brigar. Não. A gente precisa ser assertivo. Parece que só existem dois pontos, né? exato. Dois polos. É o famoso 880. Isso. Ou eu me calo e não falo nada com ninguém, me isolo de todo mundo, achando que isso vai resolver o problema, ou eu parto para cima, brigo, discuto e causo um problema maior. Os dois trazem prejuízos gigantescos. Quando você se cala, o Wallace falou uma coisa muito importante, a somatização. O problema é que existem doenças psicossomáticas. Uma cefaleia, que é uma dor de cabeça, uma gastrite, quando não problemas mais graves. Eu não gosto de falar problemas mais graves porque, assim, uma dor no estômago pode para uma pessoa ser nada, porque ela não está sentindo, mas vai sentir a dor no estômago para ver se você vai gostar. Então, assim, o problema de saúde física, tá? Biológica, pode ser apresentado por conta dessa somatização. Porque você não fala, você não resolve, você esconde a raiva embaixo do tapete achando que ninguém vai ver. Só que todo o seu inconsciente, a sua memória, tudo está reativado por conta daquilo. Você continua ruminando aquilo ali. Se fosse uma coisa que você esqueci, não estou mais com raiva, acabou, beleza, apagou aquilo ali, ok, então beleza, talvez fosse melhor, mas não acontece. Isso aí depende de uma maturidade boa para conseguir fazer isso. Então, mas na verdade, eu acho que eu trabalho bastante com a ideia de diminuir, né? Tem emoções que a gente consegue, que nós vamos conseguir até extingui-las, né? Em algumas situações ali, como uma reestruturação, trazendo um novo repertório ali de pensamentos, né? Às vezes até aquela emoção ela muda, eu consigo mudar. Se eu estou com raiva porque o cara me fechou no trânsito ali, eu começo a pensar, pô, mas será que esse cara não está com uma emergência? Será que não tem alguém passando mal? Então, talvez aquela raiva ali, ela até extingue. Sim. Mas pode ser que às vezes não, porque eu continuo às vezes ali naquele sinal ali, que o cara furou o sinal, eu permaneci ali. Então, e você talvez fica alimentando aquilo. Isso, talvez a raiva continue ali, mas provavelmente se eu reestruturar esse pensamento, ela vai estar com menos intensidade. Uma coisa importante da gente falar dessa questão do reprimir as emoções é que
as pessoas, existe o passivo, né? Aquela pessoa que fica só aguardando, só reprimindo, reprimindo, e o passivo agressivo, que é essa pessoa que fica o tempo inteiro só reprimindo, ela não conversa com a esposa, ela não conversa com o marido, ela não fala o que de fato, cara, eu não gostei disso aqui que você fez. Ela não tem essa assertividade. Chega um momento que ela vai só ouvindo. Chega um momento que ela fala, cara, tô cansada, e aí tu vê às vezes uma faísquinha que não é alguma coisa para ser tão grande, explode, vira uma coisa gigante. Por quê? Porque estava guardando muita coisa, reprimiu durante muito tempo as suas emoções, e às vezes uma coisa que foi uma faísca por essa somatização, inclusive, né, essa ruminação de outras coisas que foram acontecendo, ela chega nesse lugar de explodir. Então, assim, a repressão ela é muito ruim. Esse lugar do autocontrole, o controle das emoções, é importante a gente falar que não tem como controlar as emoções, né? A gente maneja as emoções, porque as emoções, elas são como frio e calor. Elas vêm, a gente sente. Pensei alguma coisa, eu vou sentir. É igual o frio. Estou aqui no ambiente, você tem como controlar o ambiente, mas você não controla o frio. Se você tem como controlar, vou aumentar um pouquinho aqui a temperatura porque está frio. Mas controlar o seu frio, não. Você vai botar um cobertor, então você está controlando o ambiente. Você traz externamente, exatamente, né? O o cobertor, ambiente. o casaco, a touca, a luva. E você mas está controlando o seu corpo, exato. Você não consegue mudar a temperatura você por não si só. E uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas trazem, inclusive também tem um vídeo meu falando sobre isso lá no meu Instagram, que eu falo que as pessoas falam assim, você tem que se controlar. Eu falo, cara, não é possível controlar as emoções. E as pessoas, eu falo, então, quando você tiver com ansiedade, seria muito fácil se a gente pudesse controlar as emoções. Então, se eu estou com ansiedade aqui agora, fala para sua ansiedade, vai embora. Você não tem o controle? Sim. Só que não. A gente não tem o controle das emoções, a gente tem o manejo das emoções. Então, o que eu vou fazer? Ter um pensamento alternativo para que essas emoções elas sejam menos intensas ou até mesmo elas sejam extinguidas. Então, é isso que a gente precisa entender. Não tem como controlar. Esse autocontrole, eu estou entendendo que você está falando, é exatamente estar nesse lugar de eu conseguir entender que aquela emoção ela foi ativada ali por conta de um pensamento e eu tenho como manejá-la pensando de outras formas, tendo outro tipo de comportamentos e pensamentos para que essa emoção ela seja ou diminuída ou extinguida. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Existem pós-graduações para falar sobre inteligência emocional. Sim. Gente, isso é um assunto extremamente importante e se conseguirmos lidar, manejar bem, a gente consegue fugir de momentos tão difíceis da vida. É o que chamam muito da resiliência, é dar um novo sentido para as coisas. Inteligência emocional é uma ferramenta muito utilizada para isso. Agora, você consegue dizer para a gente quais são os pilares dessa inteligência emocional? Nós já falamos, aqui fizemos meio que uma parada geral aqui, né? Existem alguns pilares, algumas coisas que vão nos direcionar para percebermos se de fato nós estamos tendo essa inteligência emocional, se nós somos pessoas inteligentes emocionalmente falando, né, ou não. E aí, um dos pilares, é o que nós já comentamos aqui um pouco, é, por exemplo, saber identificar. Se você não sabe identificar as suas emoções, não tem como você ser visto ou você se avaliar como uma pessoa que você tem essa inteligência emocional. Porque você não consegue fazer o básico ali, que é dar nomes às suas emoções. Como que eu vou ser inteligente emocionalmente se eu não consigo nem, de fato, dar nomes às minhas emoções? Manejar essas emoções também é um outro pilar dessa inteligência emocional. Então, eu consigo dizer que eu sou uma pessoa inteligente quando eu consigo fazer esse manejo. E como que eu vou manejar isso? Através de entendendo o que eu estou pensando antes. Essa ideia da TCC de que não é uma situação em si que vai determinar, mas o que eu interpreto é que vai fazer com que eu consiga chegar nesse lugar dessa inteligência. Sim. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem perceber os seus pensamentos. Isso é uma coisa muito comum, né, na clínica. As pessoas... engraçado que quando eu passo esse exercício para casa, né, para as pessoas registrarem ali o que você pensou, nossa, mas eu não sei o que eu pensei. E aí, muito rápido, não exatamente. Eu não pensei nada. Exato. Eu só senti raiva. Então, é porque a emoção ela é extremamente forte. Sim. Né? E você fácil, consegue inclusive. sentir a emoção, mas o pensamento ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Em certos momentos, quando eu vou fazer esse RPD, que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais, é uma ferramenta ouro para TCC, porque aí você consegue perceber
como você interpreta aquela situação. É um exemplo muito, muito simples. Você mora no Rio de Janeiro, e aí você ouve sons de disparos. Quando você já mora aqui, você já consegue identificar. Isso é fogos, isso é tiro. Tem uns que já dizem até qual é o tipo de calibre. Mas se você não mora num ambiente assim tranquilo como o Rio de Janeiro, você chega aqui e aí você ouve o barulho e você pensa logo que é tiro. Primeiro porque só chegam notícias do Rio de Janeiro em todo lugar do mundo, que é um lugar extremamente violento. E aí você chega aqui, é tiro. Barulho de moto, é tiro. Eu já confundi. Quem nunca? Né? Já me joguei no chão por causa de barulho de moto. Mas enfim, deixa isso para lá. Ou seja, a situação é o barulho. Como é que eu interpreto? Eu interpreto como fogos, como tiro, como moto, como qualquer outro tipo de barulho. A minha interpretação, ela está ligada a uma história, a uma construção da minha vida, da minha construção familiar, tudo que eu vivi, tá? E aí eu interpreto aquilo da maneira que eu acho que faz sentido. E aí, quando eu vou fazer esse RPD, que ela fala a situação, o pensamento, a emoção e o comportamento. Geralmente, eu começo pela situação e vou para a emoção. Eu deixo o pensamento quase que por último, porque é extremamente complexo identificar o pensamento na hora daquela explosão toda. Porque se a gente descobrisse isso muito fácil, a gente talvez lidaria de uma outra maneira. Esse pensamento está meio exagerado. Estou fazendo leitura mental do fulano, eu estou catastrofizando a coisa. E aí você vai para a emoção que você consegue ancorar. Peraí, eu estou sentindo isso. Aí vem o porquê. O que passou pela sua cabeça quando você sentiu isso? Faz sentido para você? Sim, isso que você está falando é brilhante, assim, essa ideia, porque esse som do tiro, por exemplo, você vai interpretar ele de uma forma e o seu comportamento, sua emoção vai ser outra. Se tem pessoas que estão no Rio de Janeiro, que quem, por exemplo, está acostumado e mora em comunidade, às vezes aquele som ali para ele, você tá, às vezes está tendo um tiroteio e a pessoa está ali, cara, mas está dando tiro ali. Não, cara, eu moro no complexo, pô. Isso aqui para mim se tira aqui. Por quê? Porque a interpretação dela sobre o tiro é uma totalmente diferente de quem mora na Zona Sul, que vai ouvir o barulho de tiro ou da moto e vai se jogar no chão. Então, assim... Mas eu não morava na Zona Sul, não, e nem moro até hoje, tá? Só deixando isso claro. Depois que eu falei, eu pensei... Não moro não. Enfim. Mas, enfim. Então, essa interpretação do barulho ali que, de fato, vai desencadear isso. Então, pessoas que ouvem esse barulho e sentem medo, elas vão pensar, eu vou levar um tiro, vou morrer. Então, o pensamento eu vou morrer. E quando ela pensa que vão morrer, ela sente medo. Então, ela foge, ela se esconde, ela faz... E a outra pessoa que está acostumada àquilo ali, não, é um barulho normal, você está dentro do meu cotidiano, não vai acontecer nada comigo como nunca aconteceu. Você acredita que eu passei por essa realidade quando eu estava na faculdade, ali no Rio Comprido? Eu fazia a graduação ainda de jornalismo e eu saí na Estácio, fazia na Estácio. E aí eu saí da faculdade e fui para a central de Xerox, né, que a gente pegava para os capítulos e tudo mais. E aí eu tô andando pela calçada e tô ouvindo os tiros. Aí caramba, eu olhei assim, na época eu morava na Baixada Fluminense. E por mais que diga, a Baixada Fluminense é muito perigosa e tal, eu lá não ouvia tiro, pelo menos na época que eu morei lá. E aí eu falei assim, é tiro isso? Aí o camarada que estava na Kombi, ainda era Kombi naquela época, não, é tiro. Eu falei assim, mas tá todo mundo andando naturalmente aqui. Ah, não, aqui já tá acostumado. Eu falei assim, como assim acostumado? Uma bala daquela pega e alguém já era. Exatamente isso. Eu interpretei da minha maneira, com a minha história, com o meu contexto. Agora, aquelas pessoas ali que frequentam aquele ambiente e já ouvem todos os dias, a gente começa a fazer algo que hoje está muito comum, normalização. É normal. Não acontece... todo dia tem. Já se torna algo comum. Para a ciência é a habituação, né? Exato. Isso é uma coisa, inclusive, que é uma estratégia que a gente tenta fazer com quem tem transtorno de ansiedade generalizada. Quando a gente faz essa exposição gradual de alguma situação, a gente quer que
que as coisas vão se tornando habituais para ela. Então, Sim. aquilo que no início para ela era uma coisa que mexia muito, que trazia muita ansiedade para ela, ao se expor aos poucos naquele ambiente ali, e é lógico que é sempre de forma muito gradual, né? As pessoas às vezes se assustam quando a gente fala, mas eu tenho medo de avião. Tá, você vai ter um dia que você vai ter que andar de avião. Pronto, já acabou. Então, assim, Acabou. não, eu não vou te colocar dentro do avião agora. Né? Minha esposa, por exemplo, eu sempre brinco com ela, né? Cara, vamos tratar, ela tem muito medo de barata, né? Como muitas outras mulheres, né? Eu falo, minha também. vamos fazer um tratamentozinho aí, uma exposiçãozinha gradual. Só que, tipo assim... Você falou para ela que você não vai cobrar para fazer isso? Ah, Né? já falei, mas E não mesmo adianta. assim ela não quer. Então, ela é no nível, e isso eu tô falando dela, é lógico que se ela fosse uma questão terapêutica, ela não precisa disso, porque não é uma coisa que impede dela viver. E é isso que às vezes a gente precisa entender, né? Quando a gente fala de um transtorno dessa ansiedade generalizada específico, né? Que no caso dela é o específico da barata, ela precisaria procurar um terapeuta se aquilo impedisse ela viver, de ter alguma coisa, se fosse muito disfuncional. Sim. Agora, se ela só tem um medo, né, é uma coisa que ela pode procurar ajuda para poder resolver aquilo ali, como não, tá tudo bem. Ela grita, Wallace, vem matar barata. É Acabou. bizarro. O grito dela assusta. Já me deu muitos sustos, inclusive. Mas o que eu tô falando é que, por exemplo, para uma pessoa desse nível, o que nós faríamos? Ia pegar primeiro, mostrar, fazer com ela uma escala, ela ia mostrar o que te dá muita ansiedade. Se eu ver a barata que perto de mim, já era, vou entrar em crise aqui. Tá, beleza. E se você vê a barata numa foto? Isso me gera ansiedade, mas... E a gente vai fazendo essa escala com a pessoa, né? E aí a gente vai expondo essa pessoa, é lógico, gradualmente, bem devagar, né? Essa pessoa até que isso se torne para ela o quê? Habitual. E num ambiente controlado, né? E num ambiente controlado. E geralmente com o terapeuta, né? Nós fazendo esse papel, inclusive, às vezes, de estar ali com a pessoa, vamos junto aqui ver essa imagem aqui. Então, para quê? Para que a pessoa consiga se sentir segura, até o ponto de que aquilo, de fato, se torne uma habituação para ela, o ponto do cérebro já não ver aquilo ali com tanto terror, Uma ameaça, com ameaça, melhor expressão, e ela consiga lidar melhor com aquilo ali. Não quer dizer que ela não vai ter ansiedade quando ela vê uma barata, por exemplo. Quer dizer que a ansiedade dela vai estar bem menor, que essa é a ideia da reestruturação, e é maravilhosa. E isso é inteligência emocional, é você saber lidar com a emoção. Dá para tirar a ansiedade quando vê a barata? Dá para tirar a ansiedade durante uma fobia social? Não dá para tirar a ansiedade. Mas você precisa apresentar um trabalho, você precisa liderar uma equipe, você precisa falar em público, você precisa se socializar, mas a fobia social te impede. Isso requer tratamento. Não, eu consigo, eu dou um jeito. Ok, tem várias pessoas dando um jeito, mas dá um jeito vivendo debaixo de um sofrimento muito grande. Então, essa técnica, né, de exposição, ela é muito útil para quem sofre, para quem tem pânico, para quem tem ansiedade, para pessoas que têm dificuldade de falar em público. Às vezes, até quem, por exemplo, tem medo de elevador, não pega elevador. Se tiver que subir 10 andares de escada, vai subir. E aí, você vai fazer uma terapia de exposição da seguinte forma. Você está no mesmo cômodo que tem a porta do elevador, você não chega perto. Até que você chega perto na outra semana. Até que depois de 3 semanas você vai lá, você só aperta, chama o elevador e sai. E vai muito aos poucos. Isso vai normalizando. Isso é você usar as estratégias para lidar com essas emoções. Isso é inteligência. Sim, total. É esse manejo, né, que a gente fala da emoção, porque, como foi dito, a ansiedade ela vai permanecer ali. Então, não é que dizer que a pessoa não vai ter mais aquele medo ou aquela ansiedade por alguma coisa que está para acontecer. Quer dizer que ela vai conseguir lidar, ter estratégias ali para poder lidar com algumas situações. Um outro pilar que eu acredito ser muito importante para identificar uma pessoa que é inteligente emocionalmente, é a habilidade que ela tem de ser assertiva, de dizer não. Né? As pessoas têm muita dificuldade de dizer não. Inclusive, culturalmente falando, né, é engraçado, às vezes, você conversa com pessoas que são do Brasil e vão em outros países, né? E elas pensam, mas as pessoas lá são sérias, né? Falam na cara aquilo ali. É por quê? Porque elas têm essa cultura de ser assertiva. O brasileiro não, ele quer ser agradável, a gente quer ficar bem com todo mundo, então a gente tem essa dificuldade. E às vezes as pessoas confundem
assertividade com grosseria. Sim. Ser assertivo não quer dizer que você tem que ser grosseiro. Só que assim, se eu estou sentindo, se diante do meu relacionamento ali com a minha esposa, ela está falando coisas que está me ferindo, que está fazendo com que eu sinta dor, com que eu sinta medo, com que eu sinta ansiedade, eu preciso expor isso para ela. Porque senão ela pode até continuar fazendo, porque ela não sabe que isso está sendo ruim para mim. Só que as pessoas acham que não. Então eu vou chegar e vou brigar com a minha esposa. Não, eu falo, amor, tem como você falar de outra forma comigo? Você está falando muito alto, ou você está me acusando disso, isso está me fazendo mal. Tem como? E aí, nessa conversa, eu estou sendo o quê? Assertivo. Eu estou falando sobre o que eu estou sentindo, entende? Só que, culturalmente falando, as pessoas não têm muito essa facilidade de fazer, ou quando falam, geralmente explodindo. Ficam durante muito tempo, como eu falei ali, sendo passivo, vou só aceitando que minha esposa está falando assim comigo, Sim. que meu marido está falando assim comigo, vou só aceitando. Chega um momento que eu cansei, explodo, vai para não sei para onde, faz não sei o quê. E por quê? Porque ela não soube ser assertiva. Então, uma habilidade muito importante para quem é inteligente emocionalmente, essa possibilidade ou essa capacidade de ser assertivo. Isso não é uma coisa fácil. Isso é uma coisa que, inclusive, como psicólogo, faço treinamento com as pessoas, né? Com os pacientes, para quê? Para que eles consigam ser assertivos. Às vezes ele não vai conseguir falar com a esposa dele ali. Então eu falo, então fala comigo, vamos fazer aqui um Roleplay. Um roleplay, exatamente. Eu sou a sua esposa aqui agora, você vai falar aqui para mim o que você gostaria de falar para ela. E aí, às vezes, no início, ele fala já xingando, porque na raiva ali, o que ele queria falar para ela era aquilo ali. Fala, beleza, então vamos ser mais assertivos. O que você pode falar, como você pode falar diferente para ela em relação a isso? Aí, vamos pensar em uma frase alternativa e tal, não sei o quê. O que isso pode gerar se você falar assim com ela? E a gente vai fazendo esse roleplay ali, ao ponto de que ele consegue falar comigo. Aí, daqui a pouco, você vai falar agora em frente ao espelho. Mais uma vez, uma exposição, né? Vai expondo ele ali uma coisa que é difícil para ele, até que vai chegar um momento que ele vai conseguir falar tanto com a esposa. Eu estou trazendo o exemplo da esposa, mas existem muitas pessoas que não conseguem dizer não para amigos, entende? Então, assim, e uma coisa muito comum é casal de namorado no início do namoro, dizer não é uma coisa quase impossível. Senão vai perder, aí eu perco, não vai querer mais nada comigo, eu vou ficar sozinho, vou ficar sozinha. E aí, o fato de não saber dizer não faz também com que muitos entrem em situações bem desagradáveis. Mas meus amigos estavam me oferecendo um cigarro, meus amigos estavam me oferecendo ali. Eu já tive um grupo de de colegas de faculdade, que eu fui fazer um trabalho e depois do trabalho feito, um perguntou para o outro, aí, tem? Eu falei assim, tipo, tem o quê? Aí veio um pacote de erva de maconha. E aí ele pegou, sentiu o aroma, eu só de longe, só olhando, né? Aí falaram assim, aí Anderson, aqui, pega pelo menos para você... Eu falei assim, olha só, a gente está no 2º andar. Se você der mais um passo, eu vou pular da varanda e você vai ter que dar conta. Aí e eu falei muito sério, porque eu não por conta disso, eu não ia ficar ali, não, que isso, vou me queimar com... Cara, não queria nem saber, eu só não queria ter contato com aquilo. Pegaram e guardaram. Você não foi grosseiro, né? Não, você foi assertivo. Isso fui um pouco exagerado. Vou pular da varanda e você vai ter que dar conta do meu corpo. Porém, eu deixei muito claro que não era um tipo de brincadeira, um tipo de coisa que eu queria que estivesse próximo a mim. Até porque eu tenho as minhas escolhas. A questão é que você... Primeiro, para saber se você tem assertividade, isso a gente chama de habilidades sociais. Tá? Além da lidar com as emoções e reconhecê-las, a habilidade social era um outro assunto que deveria ser ensinado na escola. Sim, total. Resolveria muitos problemas na terapia, anos depois. Agora, você consegue ouvir um não quando a pessoa simplesmente não quer fazer? Sim ou não? Se você não consegue ouvir esse não, talvez você tenha dificuldade também de ser assertivo. Porque quando você disser um não, você vai achar que está agredindo, que você está ferindo o outro. E talvez você vá usar o não já com arrogância, pensando que tem que ser assim. E não é. Isso é treinamento. Agora, falando dessa inteligência emocional, a gente vê que hoje a tecnologia permite as informações circularem muito mais rapidamente. Você ouve e aprende disso com mais facilidade. Porém, há anos atrás, tinham pessoas que tinham essa inteligência. Isso já nasce com a gente? Então, segundo a TCC, né, os estudos científicos vão dizer que não, nós não nascemos com inteligência emocional. A inteligência emocional a gente vai
aprendendo. É um aprendizado mesmo. E por isso que eu trouxe a questão da cultura, quando eu falo da assertividade, por exemplo, que nós não temos essa cultura. Então, se você fosse pensar dessa forma, você vai chegar, sei lá, de repente, nos Estados Unidos, não sei, nos Estados Unidos, mas vamos pensar nos Estados Unidos, que as pessoas sejam mais assertivas ali, você fala, pô, essa pessoa, aqui, tu vai ver uma criança lá sendo assertiva, você fala, nossa, as pessoas aqui já nascem com isso. Não, é porque culturalmente ela é ensinada dessa forma. Então, a inteligência emocional, a gente desenvolve essa inteligência emocional. Porque, como eu disse aqui, para ser visto como uma inteligência emocional, eu preciso entender os meus pensamentos. O que eu estou pensando que fez com que eu tivesse essa emoção aqui. Então, isso eu preciso de uma habilidade para isso. Como eu falei, de um treino para isso. É uma coisa que... e isso é muito legal na terapia, que quando as pessoas começam a perceber as coisas que elas estão sentindo, nomear as coisas que elas estão sentindo e perceber os seus pensamentos, parece que, tipo assim, que abre um mundo para essas pessoas. Elas falam, uau, assim, agora eu consigo perceber isso. E às vezes eles falam assim, eu nem sabia que isso aqui podia ser feito dessa forma, mas agora que eu percebo isso, Sim. agora que eu sinto isso... É muito gratificante ver isso. Muito bom, assim, você perceber que as pessoas, elas estão desenvolvendo, né? Estão se tornando pessoas melhores. Eu tenho um paciente que ele sempre traz para mim que ele tinha muita dificuldade de falar com as pessoas, né? E aí, com a terapia, hoje ele consegue falar com as pessoas, que eu digo no que tange as emoções dele, as coisas que para ele eram importantes, ele tinha dificuldade de expressar isso. E ele consegue conversar com a esposa, conversar com os amigos, pedir ajuda, é uma coisa que para ele não conseguia fazer muito bem. Então, isso foi o quê? Foi com treino. Então, ele foi treinando, as pessoas vão treinando até o ponto de se tornarem essa pessoa inteligente. A gente está em processo de crescimento, desenvolvimento, de evolução o tempo inteiro, né? A gente começa agora aprendendo aqui como uma tecnologia, daqui a 3 meses, 2 meses, aquilo ali você já está ultrapassado. Então, nós verdade. estamos mesmo nesse processo de evolução, né? Agora, essas respostas ao que a gente pensa e tem essas emoções, você falou bem, a gente vai aprendendo ao longo da vida. Porque quando a gente nasce, a criança, ela se sente abandonada, pode parecer que não, mas na cabecinha dela, ela fala assim, nossa, minha mãe me abandonou, minha mãe foi embora, sumiu, minha mãe sumiu. O que ela faz? Ela fica triste e chora. Você percebe? Ah, mas ela não... Como é que você sabe que é um pensamento? Porque se ela está chorando querendo a mãe, é porque ela não vê mais a mãe. E ela tem uma mentalidade ainda muito primária que vai achar que tudo acabou. E aí ela tem uma emoção de tristeza, de desespero, de angústia, e aí ela chora. Ou seja, ela criou o modelo cognitivo dela. Ela criou a tríade cognitiva. Pensamento, comportamento, emoção e comportamento. De certa forma, ela foi inteligente emocionalmente, porque ela chorou, a mãe voltou correndo. Mas é funcional isso? Não é. Conforme ela vai crescendo, ela precisa ir aprendendo que chorar já não é a solução. Aí ela vai fazendo outra coisa. Aí ela começa a reclamar, ela começa a bater porta, ela começa a postar nas redes sociais. Funciona? Também não funciona, não resolve. Aí ela começa a aprender que a mãe sai para trabalhar para que ela consiga ter sustento e ela fala assim, nossa, ao invés de eu ficar triste, eu fico orgulhosa da minha mãe, eu fico orgulhoso da minha mãe. E aí você começa a mudar. A gente já nasce predisposto a dar uma resposta para cada emoção, que é uma resposta para cada pensamento. O fato é que, ao longo da vida, a gente vai aprendendo a lidar com elas. Tem pessoas que aprendem, às vezes apanhando. Tem pessoas que vão para terapia. Tem pessoas que vão tomando caixote na beira da praia a vida inteira, que não consegue se levantar, porque toda vez que ela está muito feliz, ela faz uma besteira. Quando ela está muito triste, ela faz outra besteira. E a coisa só vai piorando. Aí vai ser como aquelas pessoas que vão para a praia, ficam tomando esses caixotes e depois não sabem nem onde está mais. Se está na areia, se está na água, o cabelo está todo cheio de areia, está uma confusão só, tentando entender e resolver todos esses problemas. Problemas que muitas vezes vêm de uma interpretação equivocada de uma situação. E essa interpretação, como eu falei aqui, né, do aprendizado, né, é comum, não deveria ser, né, mas é comum a gente ver
os pais, às vezes, com suas limitações, às vezes, principalmente, por exemplo, eu como sou pai de primeira viagem, a gente comete alguns erros ali com nossos filhos, por exemplo, não chora não, calma aí, tá sentindo emoção, ele precisa externar de alguma forma, porque o que acontece? Ele começa o quê? A reprimir, engole o choro, entendeu? Homem não chora, como você já trouxe aqui esse exemplo, a gente está ensinando os nossos filhos, de certa forma, a como lidar com aquelas emoções. Então, ele não nasceu com aquele tipo de comportamento ali, ou com aquele tipo de emoção ali, ou não inteligente, ou inteligente emocional. Ele foi aprendendo. Então, meu pai falou que o homem não chora. Então, diante de uma situação difícil, eu não posso chorar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reprimir minha emoção. Cara, mas está doendo. Eu estou sentindo dor. Foi uma perda. Perdi alguém que eu amava. Perdi um emprego que eu sonhava. Perdi aquela oportunidade. Então, eu não posso chorar porque o homem não chora. Entende? Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou reprimir isso? Então, eu vou para onde? Vou para as drogas? Então, eu vou para o álcool? Alguma coisa vai fazer para compensar, né? Exatamente. Vou ter algum comportamento. Rapaz, a gente precisaria de mais uma hora para terminar Pelo aqui menos. a nossa pauta, porque esse é um assunto infindável. Mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui hoje, Wallace. Eu que agradeço. Para seguir você no Instagram, como é que faz? Meu Instagram é psi.wallacediassilva. Wallace com 2 L's. Wallace com 2 L's. W e 2 L's no Wallace. Eu tenho o YouTuber também, que está um pouco desatualizado, mas está lá. Saúde Emocional em Dia. TikTok ele é o mesmo do Instagram. É psi.wallacediassilva. Perfeito, Wallace. Muito obrigado. Eu que agradeço, Anderson, mais uma vez. Muito sucesso e saúde para o seu filhão também. Você também, sua família, e tudo de bom para vocês. Obrigado. Você de casa, obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de seguir Psicologia a Propósito no Instagram. O meu, Anderson Nascimento Oficial. Vai ser um prazer ter a sua companhia lá. A gente se vê no próximo encontro. Foi muito bom a gente falar sobre inteligência emocional. Espero que você tenha aí assimilado o máximo para trabalhar isso e se desenvolver cada vez mais. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.